Vinícius Júnior. Já podemos colocar ele naquela turminha quem tá falando? É Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Harry Kane que perdeu um gol que não se perde. O Vini já foi eleito o melhor jogador do mundo. Se tem uma coisa benéfica em ter o Ancelotti como técnico, é ele saber exatamente qual é o melhor jeito de aproveitar o principal jogador brasileiro, né? Foi assim que ele fez com o Vinícius no Real Madrid. Então, quando fizerem uma próxima enquete, quem pode ser o craque da Copa, coloca Haaland, coloca Messi, coloca Mbappé, coloca qualquer outro cara, e o Vinícius Júnior. Sem dúvida. Porque o Vinícius Júnior não entra em nenhuma enquete como craque. Eu fiz um programa que a enquete era todos esses que eu falei, e mais o Neymar que não tinha nem jogado. Eu não posso negar que as coisas estão transcorrendo como ele anunciou que seria, menos em relação ao Neymar. Olá, meu caro. Você viu aí uma prévia, o Casão representou. Cara, o Vini se destaca demais. E ninguém comenta, não faz nenhuma enquete, eu tô com ele. Ele tem que estar, sim, entre todos esses grandes. Messi, se não fosse aquele gol anulado, que eu acredito que foi mal anulado, ele estaria com 5 gols na Copa como o Messi. O cara não faz parte de nenhuma enquete, quem é o melhor, em destaque e tudo mais. E ele faz por onde, sim. Casão mandou bem. Bora lá conferir tudo aqui no vídeo. E o pós-jogo, análise e tudo mais. Porque o Ancelotti, ele sabe o que tá fazendo. Cara, ele é cabeça. Mas enfim, os créditos, link abaixo referente ao UOL e o posse de bola. O vídeo na íntegra se encontra lá, é só dar uma olhada. Mas antes eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like. Hypa, se possível, ajuda demais. E bora lá conferir tudo. Eu achei o time do Brasil não tá dando show, mas tá muito mais seguro, eu achei. Um time que sabia o que fazia, com o Ryan aberto pela direita, com o Douglas não comprometendo pela esquerda. Eu achei a partida do Bruno ok, a partida do Ryan muito boa. Eu gostei das decisões do Ancelotti hoje. Não é um time que deu show, mas é um time que pelo menos evoluiu e sabe aparentemente o que fazer. É o suficiente para ganhar a Copa? Não, mas eu vejo um passo dado em relação às últimas partidas. Juca. Vinícius Júnior. Já podemos colocar ele naquela turminha quem tá falando? É Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Harry Kane que perdeu um gol que não se perde. Já dá pra colocar o Vinícius aí? O Brasil fez quantos gols até aqui? O Brasil fez quantos gols até aqui? Fez 5. Fez 5? Quantos dele? Todos. 4. 4 gols dele. E aí? Então, veja. De manhã a gente falava sobre isso, né? Parece que a gente esqueceu que, mal ou bem, sob polêmica ou não, o Vini já foi eleito o melhor jogador do mundo. Então, quer dizer, ele já tem, de alguma maneira, esse status de cachorro grande. E na hora em que ele chegou à Copa do Mundo e disse que nunca estive tão bem preparado tecnicamente, fisicamente, vou arrebentar na Copa, eu passo a acreditar que ele possa, sim, concorrer com esses nomões todos. Porque ele também é um nomão. Eu não sei se vocês notaram, mas antes de começar o jogo, quando a televisão mostrou o time brasileiro saindo do vestiário, indo pro túnel, tinha um brasileiro que sorria. Ele. Todos os demais estavam de cara fechada, inclusive Ancelotti. Que você pode dizer, não, concentração e tal, legal, ok, foco. Mas sorrir não tira foco. Você pode estar absolutamente focado e estar tranquilo e vou me divertir. E acho que foi o que ele fez. E nos diverte também, né? Porque ele aparece em todos os cantos, né? Fez 2 gols, podia ter feito 3, 4. Foi até fominha num determinado momento. Mas acho que sim, ele pode brigar, pode ser a Copa dele. É o título da minha nota no blog. Vini quer uma Copa pra ele. Também quero uma Copa pra ele. Senão o PVC me mata. Foram 7 gols do Brasil, não 5. Matheus Cunha também fez os 4 do Vinícius Cunha, 4 do Vinícius Júnior, 3 do Matheus Cunha. É isso. Exato. Então foram 7 gols, mas os dois estão... Aliás, um ajuda o futebol do outro, né? Tem isso. O Matheus Cunha ajuda muito o futebol do Vinícius desde que o Ancelotti assumiu e criou aquela conexão. Só foi interrompida quando o Matheus Cunha saiu do time e entrou o Igor Thiago. Então E eles mudam de posição muitas vezes. Hoje o Vinícius jogou mais como o último e o Matheus mais como segundo atacante. Ora o Vinícius vai pro lado esquerdo, ora o Matheus vai pro lado esquerdo. Depende quando tem o lateral, como o Hakimi, muda também, como foi contra o Marrocos. Mas o Vinícius tá muito bem, cara. E assim, né, eu conversava com o Trajano durante a partida. Se tem uma coisa benéfica em ter o Ancelotti como técnico, é ele saber exatamente qual é o melhor
jeito de aproveitar o principal jogador brasileiro, né? Foi assim que ele fez com o Vinícius no Real Madrid. Ele passou a transformar o Vinícius num atacante completo, não só num ponta esquerda, como foi na Copa passada com o Tite, né? O cara que ficava no trilho do campo. Isso é uma boa conexão. Ancelotti, Vinícius, evidente, e o Matheus ajuda o jogo dos dois, né? Do Ancelotti como treinador e do Vinícius como principal estrela do time, né? E acho que a nossa dúvida era como o Ryan ia se sair na posição vaga, né? Aberta pelo Rafinha. O PVC adiantou que ia ser o Ryan, perguntou para o Ancelotti até arrancar o nome do Ryan. E a gente tinha só a participação acanhada do Ryan no jogo anterior para avaliar. Aí, ponto pro Casagrande também, porque o Casagrande, desde a estreia, tá falando na questão Ryan. Física, juventude, Ryan. Está. E parecia ser o jogador menos cotado. Isto. Né? Porque, e hoje tem uma coisa, né, Casão? Hoje, com as entradas do Alexandre e do Neymar, o Ancelotti só não usou 2 jogadores na Copa. Ele só não utilizou os 2 zagueiros reservas, fora os goleiros. Ele só não utilizou o Bremer e o Léo Pereira. Se nas últimas 4 Copas era o Brasil do Neymar, pra mim não há nenhuma discussão que é o Brasil do Vinícius Júnior agora. O Vini Júnior, ele entra num hall que tem nada mais, nada menos do que Jairzinho, do que Romário, do que Ronaldo e Rivaldo, que são jogadores que marcaram em todos os jogos da fase de grupos numa Copa do Mundo. E, coincidentemente, 70, 94 e 2002. Foram as únicas vezes que isso aconteceu e acontece agora de novo com o Vinícius Júnior. E eu acho muito bacana que ele foi o cara que destoou na primeira entrevista, porque se a gente for lembrar, todos os jogadores do Brasil e Carlo Ancelotti, eles chegavam e falavam assim: olha, o Brasil o Brasil briga de igual para igual. O Vini Júnior chegou e falou: eu tô no meu auge e o Brasil chega para ser campeão. Foi a primeira vez que eu olhei e falei: olha, alguém que está chamando a responsabilidade. E era um debate nosso. Será que ele ia chamar essa responsabilidade? Será que ele ia conseguir ser o nome do time? Ainda mais quando a gente sabe que o Neymar não jogaria as 2 primeiras partidas e era dúvida para a terceira. E ele está correspondendo, né? Ele fez gol em todas as partidas, poderia ter feito mais hoje, estaria empatado com o Messi na artilharia da competição, se não fosse o gol anulado, que para mim não deveria ter sido anulado, não achei falta. Então, é um Vini que chamou a responsabilidade e que está correspondendo dentro de campo. E que, claro, é exaltado pela torcida, que tem o seu nome gritado no telão quando tem o nome na escalação, que é muito aplaudido quando vai na bandeirinha de escanteio para dançar, para comemorar o gol. Então, é um jogador que tem, finalmente, essa conexão que a gente esperava com a seleção brasileira. É verdade que ele já tinha participado de gols nas últimas Copas do Mundo, mas a gente ainda esperava ver um Vini protagonista como ele já tinha sido no Real Madrid, e ele tem sido e está sendo agora nesta Copa do Mundo, com participação em todos os jogos, todos os gols. Nos últimos 15 gols do Brasil na Copa do Mundo, ele participa diretamente de 12. Então é um destaque muito legal e muito bom para o Brasil que ele esteja assumindo esse papel. Ele hoje conseguiu até driblar mais, estava mais leve, e eu acho que é fundamental, porque vamos lembrar que a estratégia do Brasil, do Ancelotti, ela é feita para priorizar o Vini. Nesse casamento que o Arnaldo citou agora há pouco, do Cunha voltando pela esquerda para marcar, para deixar o Vini um pouco mais livre. Então, é uma estratégia que, por enquanto, está dando resultado. Repito, o time não está dando show, a gente não está olhando e falando, joga bonito, é um futebol maravilhoso, os gringos não estão de novo babando, mas é um time que está sabendo o que fazer quando tem a bola, e o PVC tem essa estatística, se ele conseguir entrar já, no ciclo do Ancelotti, é 25% dos gols de pressão alta o Brasil está fazendo. Hoje o primeiro gol com um erro claro da Escócia, claro, mas uma pressão alta orientada pelo Ryan, e depois no segundo gol, um carrinho do Cunha, marcação imediatamente após o Brasil perder a bola, que também é uma clara orientação desse ataque. Então, eu acho que é um Brasil que está evoluindo e que tem um protagonista, e que o Vini topou, de muito bom grado, ser esse protagonista. Ele topou olhar e falar: não, beleza, vocês querem que a seleção seja a seleção do Vini Júnior? Vocês querem que a Copa do Mundo seja a Copa do Vini? Ele está topando por enquanto com os gols que ele tem feito. Repito, deveria estar empatado com o Messi como artilheiro, se não tivesse tido aquele gol anulado, na minha opinião, mal anulado pelo VAR hoje. Ele falou o seguinte: sem dúvida foi nosso jogo mais correto na competição. Os jogos da primeira fase servem para entender como vai ser a competição e jogar bem, melhorar os aspectos que erramos no primeiro jogo. Os 2 últimos jogos foram muito bons, elevam a nossa confiança. E aí ele continua:
Não estou preocupado com números, mas sim de fazer o meu trabalho o melhor possível para ajudar a seleção. Fico muito feliz com os gols. Hoje teve até um de cabeça que eu tinha prometido para o Mister que eu faria. Até por isso que ele ficou apontando a mão na cabeça, né? Ele disse que era impossível e que ele pagaria um presente. São marcas importantes. Tenho que ficar feliz, mas com os pés no chão. E o Ancelotti também falou as primeiras palavras na coletiva. Na coletiva não, antes da coletiva que ele falou na saída do campo. Estamos satisfeitos. Atuamos como coletivo e isso é uma boa coisa. Tivemos muitas coisas positivas, como a entrada do Neymar, disse aqui o Ancelotti. José Trajano, eu gostei dessa primeira fala do Vinícius Júnior. Coitado. Ele fala o jogo mais correto da competição. Eu gostei de tudo que foi falado, menos essa coisa que ele fala em relação ao Neymar. Peraí. Apesar de que eu vou fazer um elogio ao Bicho. Olha lá, tivemos muitas coisas positivas com a entrada do Neymar. Talvez o português dele dá a impressão que a entrada do Neymar melhorou o time, né? Mas talvez a frase não tenha sido essa. Eu até vou elogiar o Mister hoje, eu que venho sendo um crítico. Ele errou de cara no primeiro jogo. Sim. Deixando o Matheus Cunha de fora. Sem dúvida. Arriscou com o Igor Thiago, não tinha nada a ver. Depois, no segundo jogo, já corrigiu alguns detalhes. Melhorou um pouquinho, fez o Paquetá aparecer mais, o Matheus Cunha entrou no time. E hoje melhorou mais ainda. Você vê que o Vini Júnior jogando quase como centroavante, um meio avançado, um ponta de lança. Como você falou, revezando com o Matheus Cunha, gente. Muito bom jogador. É um excelente jogador. E um operário, né? Sabe? E aquele cara que talvez para a torcida ele não encante tanto, mas faz gol, protege o meio de campo, ajuda a marcar o ataque adversário, sabe? Então, e na Inglaterra ele é assim também. Na Inglaterra ele é exatamente assim para o time dele, o Manchester United. Então, a virtude do Mister foi se corrigindo aos pouquinhos, de jogo a jogo. Agora, como ele mesmo fala, vai começar propriamente a Copa do Mundo. Casão, queria que você falasse um pouco do Vinícius Júnior. É a Copa do Vinícius Júnior na seleção brasileira. Ele é muito decisivo, não? Então, além dos 4 gols que ele fez, ele deu assistência para o Matheus Cunha no segundo gol do Matheus Cunha contra o Haiti. E o primeiro gol do Matheus Cunha foi um rebote do goleiro do chute do Vinícius Júnior. Então, até o Matheus Cunha fazer o terceiro gol hoje, que foi um passe do Bruno Guimarães, o Vini Júnior tinha participado diretamente de todos os gols da seleção brasileira. Só não participou do gol do Matheus Cunha, que foi um passe do Bruno Guimarães. Então, o Vinícius Júnior está empolgado. A situação da colocação do Ancelotti, que conhece ele muito bem. O Vinícius Júnior já decidiu Champions para o Ancelotti. Já decidiu o campeonato espanhol para o Ancelotti. E Champions não foi uma só. Né? E em várias fases importantes contra grandes times da Champions, o Vinícius Júnior ia lá e decidia, como era o Rodrigo também. O Ancelotti lamentou muito a contusão do Rodrigo, porque ele tem a total confiança no Rodrigo e no Vinícius Júnior, porque no Real Madrid eles deram para ele muitas vitórias importantes, muitas classificações e títulos, né? Títulos de Champions. Então ele tem uma confiança, ele sabe como o Vinícius joga, ele sabe como o Vinícius prefere jogar. Então, essa combinação está funcionando. O Vinícius Júnior está realmente muito bem na Copa do Mundo. Muito bem na Copa do Mundo. Agora, eu insisto em dizer, gente, a chave do Brasil foi Marrocos, que seria o melhor time. Foi o jogo o primeiro tempo, pior do Brasil, que Marrocos dominou. Nós jogamos depois no segundo tempo contra o Haiti, que era a última seleção no ranking da FIFA na Copa do Mundo. Tem 48 seleções, era a número 48. E no ranking da FIFA é o 85º. E o terceiro jogo foi com essa Escócia aí, que é pior que o Haiti. Essa Escócia é pior que o Haiti. Né? Então, eu vejo assim, é bom para pegar um entrosamento, para aumentar a confiança do time, para escolher, definir uma equipe titular. Vai agora para uma fase mata-mata. Você tem que ter mais decisões na cabeça. Sim. Na fase de grupos, você pode ter dúvidas. Mas agora, você não pode ter dúvidas. Você tem que acertar aquilo que você vai fazer. Principalmente na escalação que vai sair jogando. Porque perdeu, vai para casa. Perdeu, vai para casa. Né? Então, agora sim, o Ancelotti precisa ter na cabeça, o time joga com 11, 9. Certeza na cabeça dele. Ele tem que ter 9 certezas na cabeça dele. Em relação ao Ryan, o que eu estava falando desde o início, eu também pensei, como o PVC fala, eu também pensei com a cabeça dele, não só pelo meu gosto. Então, o titular dele absoluto era o Estevão, certo? O Estevão machucou. Ele tentou o Luiz Henrique foi mal no primeiro tempo contra o Panamá, ele já tirou. E aí ele empurrou o Rafinha para lá.
O Rafinha tem um jogo parecido com o Estevão. Não é talentoso quanto o Estevão, mas entra por dentro para pedir a tabela, para bater de fora da área, vai para o fundo também, se movimenta para tudo quanto é lado. O Rafinha se machucou. Cara, para ele manter aquilo de estratégia tática dele, ele tinha que pôr o Ryan. Porque se ele põe o Luiz Henrique, ele muda. Porque o Luiz Henrique, ele é um ótimo jogador, é um craque, mas ele tem um estilo da força física, da potência muscular. Ele domina a bola e ele prefere que o marcador encoste nele, para ele carregar o cara para o fundo, cortar para trás, entrar em diagonal, tentar bater, mas ele precisa do corpo a corpo. E o Ancelotti prefere jogo mais leve pelo lado. Como era o Estevão dá o drible de longe. O Estevão não espera o cara chegar, até porque o físico dele não permite o confronto físico. Então ele dribla de longe. O Rafinha dribla de longe. E o Ryan dribla de longe. Então por isso que eu tinha certeza que o Ryan ia entrar depois dessas contusões todas. Eu colocaria o Ryan desde o início, né? Desde a primeira rodada. Né? Porque além de eu ter pensado como Ancelotti, eu tenho meus gostos de futebol também. E eu prefiro um jogador que dribla de longe do que corpo a corpo. Casão, então, a virtude tua foi que você falou sobre o Ryan antes do Rafinha se machucar. Mas ele não falou só nesse sentido, ele falou também de aproveitar a juventude e a força. A juventude. Porque a juventude e a força do Ryan dão a ele, em relação... Não vou comparar tecnicamente de novo, mas em relação ao Estevão e ao Rafinha, a pressão incessante na saída de bola do adversário. Ele é muito forte e ele é muito bom jogador. Ele é bom jogador e forte. A nossa dúvida era como é que ele vai reagir sendo tão novinho. Primeira vez no primeiro jogo ele falou sentiu, né? Mas aí eu achei mérito do Ancelotti. Sentiu que o cara assimilou a estreia, vamos fazer a segunda. O Arnaldo, só para completar o que você está falando. Mas o Ryan deu uma entrevista assumindo isso. Ele falou, isso, exatamente. Minha perna tremeu, eu fiquei tenso. Que é sinal, então, ele foi honesto. Que é sinal, né, Casão? É sinal de que assimilou, né? Então, ele foi honesto com ele não tentou falar, não, me senti bem, fui bem no jogo, não, tremeu as pernas. E aí isso caiu bem pro Ancelotti. O Ancelotti olhou e falou, realmente, ele viu o que ele sentiu, ele assumiu o que sentiu, então ele tá pronto pro segundo jogo. Porque ele já assumiu, ele sentiu, porque quando você esconde que você tremeu, que você ficou nervoso, vai acontecer com você de novo. A hora que você assume, eu tremi, gente. Fiquei com a perna tremendo, me assustei. Na segunda vez, você não vai estar mais assim. Inclusive, o Perigo fala de cura de pernas, porque lembra do Bernard, né? Não era alegria nas pernas? Alegria nas pernas. Falar de pernas é um problema perigoso. Um posicionamento do Paquetá no lugar óbvio e certo, do triângulo no meio de campo, melhorou todo mundo, né? Melhorou o Casemiro, melhorou o Bruno Guimarães. Você disse de manhã que o Luiz Henrique, se não entrasse, estava rifado. Eu acho que ele vai indo pro final da fila, né? Porque você vê hoje quem entrou no lado direito foi o Endrick. Mas tudo vai pra galera, né? Entrou o Endrick, o Luiz Henrique ficou pro final da fila, né? Como estão os confrontos agora? Tá na tela aí, ó. Se fosse agora, estaria desse jeito aí. Ó que moleza que tá pro Brasil. Brasil e Japão, se ganhar, pega lá Costa do Marfim ou Noruega. Não, acho jogo se difícil, ganhar em Marrocos ou Escócia, não, então, aí, Zé. Peraí, Tironi. Noruega e Costa do Marfim agradaram até agora. Né? As duas agradaram. Bom, mas... Tudo bem, não é a França, mas eu não acho... Hoje de manhã vocês estavam com medo da Escócia, vamos combinar. Quem estava com medo da Escócia? Tava falando que ia ser difícil, sim. Eu achei que ia ser 0x0. O Juca falou que ia ser 0x0? Eu falei 1x1 de Casão, brincadeira. Esse chaveamento ele começa a ficar quase provável. O que pode acontecer, e é o que os argentinos temem, é Portugal vencer a Colômbia na última rodada, é o confronto direto, e aí passar para aquele lado ali, ó, com a Croácia, e a Colômbia vai para o outro lado, né? O Portugal hoje está lá com Gana, né? No lado europeu da chave. Então os argentinos já estão... Olha, o confronto que a gente teria difícil até a semifinal com o Brasil, possivelmente, seria Portugal. Uma frase do Ancelotti na coletiva, afirmou que tem coisas para melhorar e sobre troca de passes mais rápida, né? Que o Casão falou, que o time é um pouco lento, mas ele falou o seguinte: se tivesse de fazer uma pré-eleição para a população brasileira, diria, calma, entendeu? Sei o que estou fazendo. Calma. Eu sei o que estou fazendo. Isso, e aí ele falou que tem coisa para melhorar, ressaltou essa questão de trocar passes mais rapidamente. Gente, ele canta o hino, cara. Vocês não Cantou o hino. Vocês viram ele cantando o hino? Entre uma mastigadinha de chiclete e uma letrinha, um estrofe. Então ele disse que ele quer troca de passes mais rápidas, mas que cumpriu a missão. Mas aquilo que a gente está falando desde que estávamos vendo o jogo. Numa Copa de altíssima intensidade, a seleção do Brasil joga em ritmo de long play.
E o Casão fez referência ao 45 rotações, eu diria que tem time jogando já em 78 rotações. Não vamos pegar, porque ele foi perguntado, e aí, quando você jogar com time mais fortes, não sei o que e tal, ele fala, não vamos pegar França e Argentina agora. Sobre ter que jogar contra os favoritos que... Mas ele já escolheu dois Falou, fortes. não vamos pegar França e Argentina agora. Dando o exemplo de que, disso aí, ó, um pouco passinho por vez, nas quartas a gente conversa, me parece. Esse dado do Cristiano Munari, um abraço, nosso companheiro gaúcho, ele tem os dados, o Neymar teve 24 ações com a bola e perdeu 9 das 24. As divididas ele perdeu Então, todas. essa é uma questão, porque o jogador, ainda mais quando ele é individualista, o tipo de jogo dele, ele não está em forma, ele proporciona muito contra-ataque. Claro. Né? Então, Exato. e é o que o Japão venera. Né? Então, a minha questão é, quando ele vai entrar contra o Japão, que horas, em quais circunstâncias? Se o jogo tem aparelho, eu acho arriscado ele entrar. Para bater escanteio, porque ele bateu 3 escanteios. Né? O terceiro muito bem e o Gabriel Magalhães errou o chute. Mas é isso. 20 minutos em campo, 4 cruzamentos certos, uma finalização, 12 passes certos, 9 um duelo perdas. ganho, 9 perdas de passe. Não ganhou nenhuma dividida, não vai ganhar. Não vai ganhar. Porque é aquilo que a gente sabe. Os caras que estão em cima dos cascos estão com o tempo de bola, estão com tudo direito. Ele não. Mas há anos que é assim. Ele tem que pegar e tocar, gente. Ele tem que pegar e tocar. E ele não pode buscar no meio campo, senão vai dar contra-ataque. Exatamente. Hoje ele deu uma O cara buscadinha, não tropeça. foi? Então, deu. Então, Uma vez ele tem perdeu que- a bola. Então, ele Perdeu tem que a bola. ficar girando, ele tem que ficar girando ali na frente da área grande e pegar e tocar. Domina e toca, porque Agora- tocar ele toca bem. E aí, talvez a hierarquia das trocas mude. Mas né? aí você tem que ver assim, uma coisa é um jogo de classificação para o mata-mata. Outra coisa é o jogo mata-mata. Perfeito. Jogo de mata-mata é completamente diferente. Sim, verdade, bom ponto. O foco, a pegada, não sei o que. Então talvez corra o risco de nem jogar. Só ressaltar, é o Brasil do Vinícius Júnior, Isso, não é exato. mais o Brasil do Neymar. Não deixa de ser não é o Brasil do interessante Neymar, isso. Esquece. O trono Brasil do Neymar mudou. acabou. Então, O dono do trono Posso falar- mudou. Posso falar uma coisa aí, agora? Então, quando fizerem uma próxima enquete, quem pode ser o craque da Copa? Coloca Haaland, coloca Messi, coloca Mbappé, coloca qualquer outro cara, e o Vinícius Júnior. Sem dúvida. Sim, então, a gente abriu o programa falando isso. Podemos já colocar o Vinícius Júnior no time dos caras? Porque o Vinícius Júnior não entra em nenhuma enquete como craque. Eu fiz um programa que a enquete era todos esses que eu falei, e mais o Neymar que não tinha nem jogado. Tem toda a razão. Foi a enquete do âncora? Foi o âncora. Foi o âncora. Foi você sim. Não, senhor. Não, você A enquete que a gente fez Foi aqui... ele? Não, a enquete que a gente fez aqui Foi, Casão. foi quem era o... Não, Danilo. Casão, Tá entrando na Casão, tela. Foi o dele, foi o dele. não traga discos novos pra Aqui, ele que ele não merece. Ó, o VAR aqui no Ó, meu o VAR. ouvido, ó. Ah. VAR no meu ouvido. Foi no... Falem aqui, por favor. Não foi no posse de bola. Fim de papo. Do qual eu não participo. Ele foi, então eu tenho um álibi. Ah, eu tenho não um é álibi. você que faz as enquetes todos não. não? Eu tenho um álibi. Se for pra fazer isso, eu pedi um aumento. Eu pedi um aumento. Tem uma foto, não sei se a gente pode usar, o André Lucena tá com ela, que vai Olha, mostrar ó. bem, olha só, o Douglas Santos tá bem aqui aberto e o Ryan tá lá do outro lado. É uma coisa a gente ter opinião, eu tenho minha opinião, por mim eu jogaria o Endrick. Agora, a gente também tem apuração, então o entendimento é, o que o Ancelotti queria, ele precisa abrir o campo com um ponta e ele entende que o ponta é o Ryan. É para ficar só o tempo inteiro parado lá? Não, tanto que não ficou. Tática não é estática. Então ele saiu, ele veio por dentro. A comissão técnica entende que ele tem condição de fazer ritmos diferentes do jogo. Mas o plano era esse, alargar o campo como a gente mostrou nessa foto. Ryan muito aberto pela direita, o Douglas Santos muito aberto pela esquerda, porque aí você abre corredores na defesa para entrar por dentro. Ou se você estica o campo lateralmente, a defesa tem que se abrir e vai abrir o corredor por dentro. Isso porque... Olha, o Bruno Guimarães falou na zona mista, o Danilo Lavieri pegou as declarações dele, vamos colocar na tela também. O Mister falou um negócio que é muito importante. É mais importante como termina do que como começa. A gente sabe que o primeiro jogo não foi o ideal. O peso de vestir essa camisa é completamente diferente do peso de vestir a camisa do Marrocos. Estamos progredindo muito bem, terminamos no topo, que era o nosso primeiro objetivo. Bom, pelo menos... Que é exatamente como o Zé Trajano. Eu que vinha criticando o Mister, eu não posso negar que as coisas estão transcorrendo como ele anunciou que seria. Menos em relação ao Neymar.
Porque nesse aspecto, ele passa o tempo todo dizendo que só levaria jogador 100%. E o Neymar não tá 100%. Mas- Bom, esse foi o posse de bola, cara, nesse Brasil 3, Escócia 0. E o Vini, a cria do Mengão, cara, se destacou. E eu tô com o Casagrande. Porque, cara, toda enquete que faz, não sei se foi aqui como o Tirone falou, toda enquete, Messi, Cristiano Ronaldo, quem é o melhor, Haaland, etc. O Vini não tá, cara. E olha, ele leva o Brasil nas costas. É o que se destaca. Em compensação, o cara que só faz mídia, não tá jogando nada, foi sim um jogador excelente, um dos melhores, o Neymar. 9 bolas perdidas. Você viu? É só olhar os números. Os números falam por si só, cara. O cara não tem mais aquela pegada. Já imaginou? Brasil e França, Brasil e Portugal, Brasil e Inglaterra, Brasil e Costa do Marfim. Pega aqueles caras lá, pega aquele jogo que a média de idade é lá 20, 25, 26. O cara não vai ver a cor da bola. Toda bola que ele pegar, os caras vão chegar já quebrando no meio. E aí ele vai fazer o que ele mais sabe fazer, cair. Mas enfim, parabéns pro Vini, que continue assim, só vai continuar, porque o cara tem dedicação, ele merece, ele joga demais. Mas enfim, o vídeo é isso aí, se gostou se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, é importante, vamos interagir nos comentários, deixa aí o que você achou de tudo, o que todos falaram aqui, né? Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.